Pessoal, desde o início desse vídeo eu venho afirmando para vocês que processo civil é fácil, não tem mistério, diferentemente que muitos tentam imputar esse lado sombrio a essa matéria tão bela e tão fácil de ser compreendida. E eu venho provando a vocês, com esses vídeos que nós temos apresentado aqui, que o processo ele não é difícil, não tem mistério algum. Nós já começamos, olha só, nós já sabemos que o processo ele é o instrumento utilizado para se buscar paz social através de uma ação quando haja uma resistência a uma pretensão por alguma pessoa, por alguém, tá? E que esse processo, como ele é exercido, como ele caminha, através de quem? Aquele seu livro, aquele seu manual, aquele seu catecismo, o Código de Processo Civil. E aí, eu já passei para vocês também que o Código de Processo Civil, ele se divide em duas partes e que na primeira parte tem 6 livros e na segunda 4. E nesse dos 6 livros, nós já começamos a entender o Código de Processo Civil. Na primeira parte, no 6 livros da primeira parte, já começamos a entender o Código de Processo Civil. Primeiro com seus princípios, no livro 1. Depois na sua função jurisdicional. O que é que tem agora para vir? Os atores, gente. Os personagens do processo. Ou seja, aqueles que participam do processo como partes, advogados, juízes, terceiros que intervêm no processo, auxiliares do juízo, Ministério Público e a Defensoria Pública. E como o nosso Código de Processo Civil os denominou? Sujeitos do processo. Isso aí, meus amigos. Hoje iremos falar sobre iniciar o livro 3, Sujeitos do Processo, nesse vídeo que acaba de entrar no ar do canal Saber Não Ocupa Espaço. Quem diria, hein, gente, que nós estamos o quê? 3 meses que nós estamos com esses vídeos nesse canal? Pô, 3 meses nós já estamos na metade da primeira parte do Código de Processo Civil. Não é nada de absurdo aquilo que eu falo que processo civil é fácil, tá? A gente só tem que ter um pouquinho de gosto de estudar, tá? Como qualquer outra matéria, mas ele é fácil. Provando a vocês como ele é fácil, vamos falar sobre o sujeito do processo. Que, aliás, quanto mais a gente vai entrando, prosseguindo no Código de Processo Civil, mais interessante fica, a coisa mais vibrante. Parece aquele livro de ação. Quem leu A Ilha Perdida quando era criança na escola sabe o que eu estou falando. Eu sou velho não, mas fica mais interessante, mais vibrante, mais emocionante. E o sujeito do processo, ele começa através do nosso Código de Processo Civil, dispondo quem tem a capacidade processual para estar em juízo. Então daí nós já vamos começar a botar aí um parênteses, tá? A capacidade, ela se distingue entre capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo ou a capacidade processual e a capacidade postulatória. A capacidade de ser parte e a capacidade processual, vocês vão trabalhar ligados diretamente com o nosso Código Civil. A capacidade para ser parte, vocês vão encontrar no artigo 1º e 2º do Código Civil, que são todos nós temos capacidade para ser parte. Desde o momento, até o nascituro, tá? Ele tem capacidade para ser parte. Desde o momento da sua concepção até o momento do seu último suspiro, você tem capacidade para ser parte, e inclusive você, o nascituro, que você já deve saber o que é, tá? Você já deve ter dado no Código Civil, que é o feto, como ele nasce, dá um suspiro. Deu um suspiro, morreu, ele tem capacidade de ser parte. Então, expectativas de direito. Tá? Mas não vou entrar nesse mérito, que isso é direito civil, não é direito processual civil. Então, o nosso Código de Processo Civil, ele trabalhou muito ligado com os dizeres do Código Civil nessa relação inicial do sujeito do processo. Então, o artigo 70 do nosso Código de Processo Civil determina que tem capacidade para estar em juízo todos aqueles que se acham
no direito, no exercício do seu direito, da lei civil. Aí nós já vamos partir para a capacidade processual. Antes de falar capacidade processual, eu abri um parêntese, tá? Que eu falei que tem 3 diferenciações, 3 espécies. Capacidade de ser parte, que é esta que eu acabei de apresentar. Outra capacidade processual, essa que nós vamos falar nesse nosso vídeo. Mas então vamos pular para a capacidade postulatória, que ela é uma outra espécie, e eu não quero deixar que vocês fiquem no ar o que significa a capacidade postulatória. A capacidade postulatória ela é direcionada exclusivamente para a aptidão daqueles que possam postular em juízo. E quem tem aptidão para postular em juízo? Nós, gente, os advogados. Vocês que estão estudando, cursando na faculdade, os futuros advogados. Vocês, futuramente, vocês terão aptidão. Vocês têm aptidão, se formando e fazendo exame de ordem, e vocês terão a capacidade postulatória. Em regra, tá, pessoal? Porque existe aí, nos nossos juizados especiais, tá? Nas ações que você pode exercer a sua postular juízo sem a necessidade do advogado. Não são todas, tá? Mas também não vou querer entrar na seara, tá? Até em salário mínimo no estadual você pode ingressar sem a necessidade de ter um advogado constituído. Então, mas em regra, a capacidade postulatória é direcionada para o advogado. Então, indo para a capacidade processual, que é o foco do nosso tema hoje, no início do sujeito do processo, o Código de Processo Civil, desde o cara, ele já dispõe, tem capacidade para estar juízo aqueles que estiverem no exercício do seu direito. Mais ou menos isso, que em outras palavras, é a mesma coisa, mutantes também não dá no mesmo, tá? O que significa isso? Ele já está buscando para você a capacidade, ele já está apresentando para você a diferença da capacidade processual para a capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte, no momento que você nasce, você tem capacidade para estar em juízo, para ser parte. Já a capacidade processual, ela é alcançada no momento que você está exercendo o seu direito, a capacidade de exercer os seus direitos. E o que significa isso? Que você só poderá ter a capacidade processual plena, tá? No momento que você completar os seus 18 anos, for maior de idade, de acordo com o Código Civil, sempre trabalhando com aquele início. Então vamos trabalhar aí no Código de Processo agora, nesse início, com o Código Civil do artigo 1º e artigo 5º. Aí vocês pegam o Código Civil, vocês vão ter facilidade para entender. Obviamente, meus amigos, desde que vocês tenham discernimento, tá? Vocês, no caso, a parte, aquele que tem capacidade, que está no exercício dos seus direitos, são aqueles que têm 18 anos completos e que têm discernimento dos seus atos, tá? E aí você vai poder excluir aí os ébrios, os pródigos e alguns outros que vocês vão encontrar no Código Civil, dentro desse artigo que eu falei, que são exceções, mesmo que você seja maior de idade, nesses casos vocês são relativamente capazes. Mas Marcel, e aquele, você não falou que desde o momento que nasce, a pessoa tem capacidade de ser parte? Falei, mas como é que fica se a pessoa não tiver 18 anos completos, tiver discernimento e controle dos seus próprios atos na vida civil? Como é que eles podem ser parte? Já que, pelo Código de Processo Civil, ele está falando que ele não detém essa capacidade processual. Perfeito? E aí nós vamos, continuando de mãozinha dada com o Código Civil, apresentar para vocês o que ocorre nesses casos. Quando a pessoa tiver entre 16 anos e até completar seus 18 anos, não completou até 17, 364 dias, né?
eles são conhecidos pelo nosso Código Civil como relativamente incapazes. Nesses casos, eles são, para poder ter a capacidade processual, eles têm que ser assistidos pelo seu pai, tutor ou curador, na forma que é determinada pela lei. E aqueles que tiverem menos de 16 anos, eles são absolutamente incapazes. Nestes casos, eles são representados pelos seus pais, tutores ou curadores na forma da lei. A diferença de um para outro é que o assistido, ele tem a necessidade relativamente capaz de ter a necessidade de ser assistido para simplesmente viabilizar, garantir a sua presença como parte no processo, porque na realidade ele é que toma as decisões, ele que vai gerir o que ele acha que é melhor ou não é melhor para ele. O assistente, ele está ali somente para suprir essa incapacidade dele estar por conta própria como parte no processo, ter essa capacidade processual. Já nos casos do representado, não, aí já é diferente. Quando a pessoa for absolutamente incapaz, nesses casos, ele vai ser representada, mas o representante, tá? Ele que vai gerir o processo, mas sempre de acordo com os interesses do representado. Ele vai gerir todo o processo, o representado ele não vai dar opinião, tá? Teoricamente, né, gente? Não vai dar opinião no que ele quer, o que ele não quer, da forma que pode ser feito, da forma que não pode, se vai querer um acordo, qualquer ato processual, tá? Ele não vai dar qualquer opinião. O representado é que vai tomar essa iniciativa. O representado é que vai tocar o processo, tá? Através dessa determinação legal que vai ser figurado o pai, tutor, curador na forma da lei. Importante diferenciação também, gente. Nos casos que existia assistência, nos casos, ou seja, do relativamente capaz, tanto o assistido como o assistente, eles assinam a procuração, ambos. Já nos casos da representação, ou seja, quando houver o absolutamente capaz, somente o representante assina a procuração. Não há assinatura de procuração pelo representado. Outro detalhe importante é que tanto o assistente como o representante, eles não são sujeitos do processo. A figura deles existe simplesmente para suprir a incapacidade da parte a incapacidade processual da parte, entendeu? A parte é aquele que vai figurar lá. Fulano de tal vai ser assistido por Beltrano de tal. Parte é fulano de tal. Ciclano de tal vai ser representado por Beltrano de tal. Parte é o ciclano de tal. Tanto o representante quanto o assistente não são parte, não são sujeitos do processo, tá? Agora, caso os interesses do representante não forem os mesmos do representado ou colidirem, o juiz vai nomear um curador especial para substituir esse representante, que teoricamente é um representante legal. Pode ser pai, tutor ou curador. O juiz vai destituir da representação e vai nomear um curador especial para figurar nesse mundus. Ou nos casos que o absolutamente capaz não tiver a representante legal, o juiz também vai nomear curador especial, só que nesse caso até acabar a sua incapacidade. Outra hipótese também que o juiz vai nomear curador especial é no caso do réu preso e revel. Está preso, estou preso. Ele foi citado, mas estou preso, não vou falar nada, estou preso. Então ele é revel, o juiz vai nomear curador especial para eles. Ou nos casos do réu revel citado por edital ou por hora certa. Gente, olha só, citação por edital ou por hora certa são duas formas de citação, de citações que existem no nosso Código Civil,
que ele dispõe, nem de outras. O que acontece? Isso daí é uma matéria que nós vamos dar lá na frente, quando a gente for comentar sobre os atos processuais. Mas, como eu estou de bom humor hoje, esse vídeo aqui vai durar 58 minutos, eu vou dar o spoiler disso. Citação por edital é quando o réu ele está em lugar incerto e não sabido, e você já tentou de toda qualquer forma e não conseguiu achá-lo. Então você pede ao juiz para que seja citado por edital. E aí o juiz deferindo, tá? Que hoje é uma coisa extremamente difícil, você tem que buscar em tudo quanto é forma tentar descobrir o réu, tá? Mas o juiz deferindo, é feita a citação por edital, que é aquela que é publicada em jornais. Jornal é uma coisa que existia, que a gente lia, tá? De papel, que a gente lia todo dia, e que você, na época, você podia, quando alguns tiveram conhecimento dessa forma de informação, já deve ter visto lá, edital de citação. Existe aí edital de citação, edital de convocação, edital de leilão, edital de uma porção de coisas. Aquilo é edital, tá? Tem que publicar em jornal de grande circulação, diário oficial, jornal de grande circulação, ótimo. Mas não vou falar isso aqui não, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver. Porque isso daí, jornal de grande circulação, todos os jornais são de grande circulação, então só que uns são muito mais caros que outros para você fazer uma publicação, tá? Entenderam? Então, vou parar por aqui, eu não vou nem comentar. Diário oficial, aí publicar em sítio eletrônico, hoje pode ver no processo eletrônico, e nesses casos ele tem prazo para contestar. Lá na frente eu vou falar sobre isso, não vou entrar nisso aqui agora, isso aqui é sujeito do processo, não são as processuais, eu só falei para vocês entenderem que a citação do edital. E por hora certa, também resumidamente, é quando o oficial de justiça ele vai citar o réu e ele observa que esse réu ele está se escondendo. Ele vai uma, vai duas, na terceira vez que ele for, ele desconfiando que está existindo essa artimanha do réu se esconder, ele comunica para um familiar, ou um porteiro, ou um empregado, ou o que quer que seja, qualquer pessoa que esteja constantemente naquele local, que ele no dia tal, no horário tal, ele vai lá para citá-lo, para ele estar nesse dia, nesse horário marcado, para receber a citação. Caso contrário, ele será citado por hora certa, que ele vai lá, chega lá no dia tal, na hora tal, não está citado por hora certa. Aí depois de tomamento, lá na frente vocês vão saber como é que faz, né? Então, nesses dois casos também, que o réu for revel, o juiz também vai nomear curador especial. Esse caso que eu acabei de falar para vocês, ele tem dois desdobramentos, tá? Eu vou antecipar um logo que é mais rápido, que o nosso código está prevendo que o curador especial hoje tem que ser o defensor público, da defensoria pública, tá? Então, se o juiz nomear algum advogado para ser curador especial, ainda que está ativo, tá? O advogado ativo, esse ato ele é irregular. Processualmente, esse ato é viciado. É um vício que só pode ser sanado com a nomeação do curador especial. Ou seja, para voltar lá para trás, para poder nomear o curador especial, algum representante da Defensoria Pública. Agora, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês disso aqui. Mais uma, hein? Tá? Estou dando dicas abertas para vocês se ligarem, porque isso cai em prova, cai em concurso e nem todo mundo passa. Imagina o réu citado por edital e entrar com a contestação intempestivamente. Ah, mas ele não é revel? Então eu tenho que nomear curador especial? Tinha. Mas ele não entrou com a contestação, então ele tem advogado constituído. E, nesse caso, babau, perdeu o Playboy. Tudo vai ser revel e não há necessidade de nomeação de curador especial. Vocês sabem por quê? Porque essa necessidade, a curadoria especial, ela só é necessária até o momento que o réu constitui advogado. Então, no momento que o réu ele ingressa com a sua contestação, ainda que intempestiva, tá? E sendo acolhido pela reveria em razão disso,
ele não vai ter curador especial. Entendeu? Uma dica para vocês ficarem esperando na prova, vocês aí não tem, tá? Esse é o entendimento majoritário do nosso STJ. Falou? Gente, hoje iniciamos o nosso livro 3 do sujeito do processo, e eu falei para vocês que esse livro 3 ele vai ser bem extenso, porque esse livro 3 ele é cheio de detalhes. Aliás, a partir de agora vão ser mais extensos, eu não vou ficar falando, porque senão vai ficar muito grande os vídeos. Eu estou, como sempre, tentando diminuir, mas eu tenho que ter um reloginho, um cuco, para poder apitar. Cuco! Está na hora de eu parar de falar, que eu me perco. Então, mas vai ser pouquinha coisa, apesar que eu acho que isso aqui já tem um tempão. Mas nós vamos hoje, ainda assim, nós vamos hoje entrar naquele nosso quadro que eu também tenho certeza que vocês adoram, eu me amarro, que é Curiosidades Históricas do Direito Brasileiro. Esse quadro é maravilhoso. Mas antes de entrar nesse quadro, eu quero pedir a vocês para se inscreverem, curtirem, compartilharem, tocarem o sino para receber novas notificações de vídeos, falarem para os amigos, fazerem uma revolução geral com esse vídeo, para a gente poder aumentar, continuar, porque daqui a pouco eu vou ficar cansado, não vou poder passar mais para vocês. Então vamos continuar, prosseguindo. Já falei que eu tinha que falar bem de peixe. Hoje nós vamos falar sobre um grande jurista brasileiro. Aliás, esse cara não é um grande jurista só não, esse cara ele foi um grande tudo, sabe? Um profissional de 5 estrelas. Quem nós estamos falando? Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, um grande e belo jurista. Nasceu em Maceió, Alagoas, no ano de 1892. E ele foi estudar Direito na Faculdade de Recife. E com 19 anos, portanto, em 1911, ele se formou. Logo no ano seguinte, ele iniciou sua carreira de escritor. Sua belíssima carreira de escritor. Iniciou com uma obra maravilhosa, magnífica, A Moral do Futuro, que teve o prefácio de ninguém menos que José Veríssimo. A partir daí, o gosto pela escrita tomou conta de Pontes de Miranda. Ele já tinha esse gosto pela escrita, mas ele aflorou muito mais, e ele passou a escrever, pessoal, livros nos campos da sociologia, da filosofia, até da matemática. Ele escreveu livros. Obviamente, também, e principalmente, livros de direito. Ele foi professor da Universidade Nacional, da Universidade de Recife, dentre outras tantas. Foi conferencista no Brasil e no estrangeiro, e exerceu a sua carreira de advogado militante, e exerceu também o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal até o ano de 1939, quando foi conduzido a carreira diplomática e virou embaixador brasileiro na Colômbia. Ele foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, primeiro no ano de 1921 com a obra-prima Sabedoria dos Instintos, e depois em 1925 com a Introdução à Sociologia Geral. Mas a sua obra mais célebre, mais importante, mais magnífica, foi o Tratado Tratados do Direito Privado, que continha só 60 volumes. Isso aí mesmo, 60 volumes. Ele fez uma obra com 60 volumes, dentre inúmeras que ele fez. E essa obra ficou pronta somente em 1970. Mas é considerada uma das mais belas, mais magníficas, mais perfeita obra do nosso direito. Depois desses anos todos de carreira como um belíssimo jurista e escritor, ele em março de 1979, se não me engano foi março sim, eu vou botar a data aqui embaixo e deixar para vocês, ele foi eleito como imortal na Academia Brasileira de Letras, tendo sido recebido inclusive pelo Miguel Reale, tá? Mas curiosamente não ficou lá por muito tempo, já que em dezembro do mesmo ano Pontes de Miranda veio a falecer aqui no Rio de Janeiro. Esse daí, meus amigos, é um nome que
quem milita nessa área do direito jamais pode deixar esquecer, deixar cair no esquecimento, porque, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes juristas que nós tivemos aqui no nosso país, que nos dá muito orgulho e entendemos que valia a pena apresentar nesse nosso quadro Curiosidades Históricas do Direito Brasileiro. Falou? Então, até a próxima. Continuaremos no livro 3 dos sujeitos do processo e mencionaremos outras. A curiosidade vai ser no outro vídeo, mas trabalhe essa saudade, que nós temos muita coisa para ver nesse livro aí, e vocês vão gostar bastante, eu garanto para vocês. Falou? Então até lá, um forte abraço, tchau!